o evento desportivo mais caro da história dos Estados Unidos, e um aspersor avariou. Não foi uma falha catastrófica. Não houve colapso estrutural. Não rebentou nenhum gerador, nem caiu nenhum teto. Um aspersor. Mais precisamente, uma unidade de rega avariada no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, que lançou um enorme jato de água através da grande área durante o intervalo do jogo entre o Iraque e a Noruega, a 16 de junho, inundando exatamente a zona do relvado onde Erling Haaland acabara de marcar 2 vezes. Os tratadores do relvado correram para o campo com toalhas e rodos. Desligaram todo o sistema de rega para travar aquela unidade descontrolada. Secaram o relvado. A segunda parte começou à hora prevista. A Noruega ganhou por 4-1 e, algures numa tribuna de imprensa da FIFA, alguém escreveu um comunicado a explicar que o incidente tinha sido contido e que nenhum jogo fora afetado. Nada disso está errado. O jogo continuou. Ninguém ficou ferido. O torneio seguiu em frente, mas quero ficar por um momento nesse aspersor, porque aquilo que ele representa não tem graça, é específico. E no contexto do que já aconteceu neste torneio, os lugares vazios, a cerimônia de abertura estridente, os trabalhadores que quase fizeram greve por medo de medidas de imigração, os jogadores sul-coreanos a recusarem falar com os próprios jornalistas. Esse aspersor é o detalhe que conta a história inteira sem precisar de a explicar. Esta é a maior mundial da história, organizada pela economia mais poderosa do planeta, e o sistema de rega avariou ao intervalo, num estádio que acabara de concluir uma renovação de 250 milhões de dólares, num país que venceu a candidatura em parte porque a sua infraestrutura devia estar pronta. Pensemos no que isso significa, não no aspersor, no que o aspersor revela. Comecemos pelo próprio Gillette Stadium, porque o valor da renovação importa. The Boston Globe, Mundo Deportivo e Stadium D.B. confirmaram que o Gillette Stadium concluiu uma renovação de 250 milhões de dólares no final de 2023. Uma nova ronda de alterações foi encomendada em janeiro de 2025, mais 225 milhões de dólares, segundo a Engineering News Record, especificamente para cumprir os requisitos da FIFA para o Mundial. Dimensões do campo mais largas, uma nova superfície de relva natural a substituir o anterior relvado artificial, melhorias nas infraestruturas de serviços e nas instalações dos jogadores. Investimento total no estádio para este torneio, mais de 450 milhões de dólares, na sua maioria provenientes do Kraft Group, proprietário dos New England Patriots. Um dos elementos concretos que The Boston Globe identificou num relatório de novembro de 2025 como requisito imposto pela FIFA foi um novo sistema de rega. O sistema de rega era uma condição para receber jogos. Não foi esquecido, não foi cortado do orçamento. Foi uma melhoria deliberada, documentada e financiada. E durante o intervalo do primeiro jogo realizado no recinto, literalmente o primeiro jogo oficial perante público desde a renovação, uma das unidades desse novo sistema de rega disparou um jato de água através da grande área enquanto os jogadores estavam nos balneários e as câmaras continuavam a filmar. Isso não é azar. É uma renovação de 450 milhões de dólares com um aspersor defeituoso na sua primeira utilização competitiva. The Boston Globe acompanhava a situação do Gillette Stadium com preocupação crescente havia meses antes do início do torneio. Em novembro de 2025, noticiou que os organizadores locais ainda precisavam de angariar 100 milhões de dólares para cobrir custos associados à realização de 7 jogos, transporte, segurança e melhorias do recinto exigidas pela FIFA, e que o esforço de angariação de fundos ficara muito aquém das metas. Em janeiro de 2026, um relatório do estado do Massachusetts observou que é preciso fazer mais para preparar o recinto e as infraestruturas em redor. A MBTA, a Massachusetts Bay Transportation Authority, ainda estava a finalizar planos de transporte em janeiro de 2026, apenas 5 meses antes do torneio, para um recinto situado 56 quilômetros a sudoeste de Boston, sem metro, metro ligeiro ou ligação regular de autocarro à cidade. A linha ferroviária suburbana até Foxborough Station funciona com serviço limitado, e toda a capacidade ferroviária até o estádio permite transportar cerca de 2.000 a 3.000 passageiros por composição,
perante uma capacidade do estádio de 65 mil lugares. Os documentos originais da candidatura dos Estados Unidos prometiam transporte gratuito para os adeptos. Em 2023, essa promessa foi discretamente retirada. Nada disto é secreto. A lista da Wikipédia sobre as controvérsias do Mundial de 2026, atualizada continuamente desde o início do torneio, identifica especificamente a infraestrutura de transportes de Foxborough como uma preocupação documentada, assinalando que muitos recintos dos Estados Unidos não têm acesso ferroviário por transporte público e que um estudo sobre tempos de deslocação para o Arrowhead Stadium, em Kansas City, concluiu que o percurso nominal de 32 minutos desde o aeroporto deveria demorar 136 minutos em dias de jogo devido ao trânsito. A American Society of Civil Engineers já tinha classificado como deficiente a infraestrutura dependente do automóvel que serve a maioria dos recintos norte-americanos do Mundial. A FIFA aceitou tudo isso quando atribuiu os direitos de organização. Agora passemos ao Iraque, porque a presença do Iraque neste Mundial é genuinamente uma das histórias desportivas e políticas mais extraordinárias de todo o torneio, e está a ser quase completamente enterrada pelas narrativas sobre infraestruturas e pelos destaques de Erling Haaland. O Iraque não participava num Mundial desde 1986, 40 anos. A última presença do país no evento mais visto do futebol aconteceu na era do Iraque de Saddam Hussein, uma nação que desde então atravessou a Guerra do Golfo, as sanções da ONU dos anos 90, a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, anos de ocupação e conflito sectário, a ascensão e queda do ISIS e a fragilidade persistente das suas instituições políticas. O perfil da BBC Sport antes do torneio descreveu a qualificação como tendo um peso simbólico para além do desporto, uma frase que ganha outro peso quando se lê a história real a que se refere. O Iraque qualificou-se ao derrotar a Bolívia por 2-1 num playoff no México, o mesmo país que acolheu o seu primeiro Mundial em 1986, e a reação no país foi descrita pela Kurdish Policy Analysis como celebrações por todo o país e um raro momento de unidade nacional. A liderança regional curda felicitou publicamente a equipa, com responsáveis a descreverem a qualificação como significativa para uma nação há muito moldada por conflito e tensão política. O selecionador do Iraque, o antigo treinador da Austrália Graham Arnold, disse a Al Jazeera antes do torneio que o Mundial poderia mudar a percepção do país a nível global. Um dos jogadores-chave da equipa, Ali Al-Hamadi, do Ipswich Town, disse a Al Jazeera: "O significado de vestir essa camisola é tremendo. Ser jogador da seleção nacional do Iraque traz uma pressão imensa para ganhar e ter sucesso." Outro jogador do plantel é Zani Iqbal, antigo produto da academia do Manchester United, que agora joga nos Países Baixos. Kevin Yak, que ajudou o AGF a conquistar o campeonato dinamarquês, também está no grupo. São jogadores com percurso europeu, a representar um país que chegou ao Mundial pela primeira vez numa geração. Chegaram a Foxborough e perderam por 4-1 com a Noruega. Erling Haaland marcou 2 vezes. O aspersor lançou água pelo relvado. E antes do jogo, os norte-americanos responsáveis por preparar o recinto onde eles iam jogar acumulavam um déficit de financiamento de pelo menos 100 milhões de dólares e avisavam que ainda havia muito por fazer. Deixemos isto assentar por um momento. O Iraque esperou 40 anos por isto. Voou até o Massachusetts e jogou num relvado onde o sistema de rega avariou ao intervalo. Quero ligar isto ao quadro mais amplo das infraestruturas, porque a história do aspersor não é um incidente isolado. É um dado dentro de um padrão que investigadores, engenheiros e analistas de governação desportiva vêm documentando há 2 anos e que a FIFA tem minimizado de forma constante. Em setembro de 2025, um relatório conjunto da Football for Future e da Common Goal, intitulado Pitches in Peril, concluiu que 10 dos 16 estádios do Mundial já ultrapassavam os limites seguros de jogo devido ao calor extremo. The Guardian fez uma cobertura extensa do tema. O relatório concluiu que 14 dos 16 recintos tinham ultrapassado limiares de segurança para pelo menos 3 ameaças climáticas significativas: calor extremo,
precipitação excessiva e inundações. Apenas Vancouver e Seattle deveriam evitar condições perigosas de estresse térmico. O estudo alertou que o Mundial de 2026 poderia ser o último Mundial na região da América do Norte, dentro do atual calendário de verão, sem uma adaptação substancial das infraestruturas. A Euronews assinalou em junho de 2026 que o formato de 3 países e 16 cidades significa que o torneio deverá produzir aproximadamente o dobro das emissões de carbono de edições anteriores realizadas num só país, com equipas e adeptos a atravessarem milhares de quilômetros entre jogos, num evento apresentado explicitamente como uma celebração do desporto global. A resposta da FIFA foi caracteristicamente confiante. Em julho de 2025, Infantino disse aos jornalistas que os estádios com cobertura seriam usados com mais frequência para responder às preocupações com o calor, apontando para recintos cobertos em Atlanta, Dallas, Houston e Vancouver. A ESPNUK noticiou a declaração. É o tipo de resposta que parece prática, até se perceber que 4 estádios cobertos em 16 recintos num torneio que já demonstrou ser incapaz de manter a funcionar um sistema de rega num projeto de renovação de 450 milhões de dólares são uma medida que responde apenas a uma fração do risco documentado, enquanto permite que o torneio avance sem alterações. A dimensão política da história das infraestruturas passa diretamente pela relação da administração Trump com este torneio, e penso que tem sido subnoticiada em comparação com temas mais fáceis de transformar em manchetes. Foi aprovado um pacote de financiamento federal de 625 milhões de dólares para ajudar as cidades norte-americanas anfitriãs do Mundial a prepararem-se para o torneio, cobrindo segurança, transporte, serviços médicos, tecnologia de gestão de multidões e festivais de adeptos da FIFA. Segundo relatos acompanhados por várias fontes que analisam a preparação das cidades-sede, a distribuição desse financiamento atrasou-se durante meses devido a disputas políticas e incertezas orçamentais em Washington, criando incerteza apenas semanas antes do torneio. Responsáveis em Boston reconheceram que as melhorias de transporte ligadas aos jogos do Gillette Stadium continuavam incompletas perto dos prazos finais de infraestrutura da FIFA. As cidades anfitriãs estavam simultaneamente a ser pressionadas para cumprir os rigorosos padrões de segurança e transporte da FIFA, enquanto os fundos federais destinados a ajudá-las permaneciam presos num bloqueio de desembolso em Washington. A análise da Stadium DB, publicada a 10 de junho, expôs a estrutura financeira que torna isto possível. As cidades anfitriãs não recebem receitas diretas da venda de bilhetes, transmissões, restauração ou estacionamento nos estádios. Essas receitas vão integralmente para a FIFA. As cidades anfitriãs são obrigadas a fornecer infraestrutura de transporte, operações de segurança e a cumprir os padrões operacionais da FIFA, tudo à custa dos contribuintes locais, com apoio federal a cobrir apenas parte desses custos. Os documentos originais da candidatura dos Estados Unidos prometiam transporte gratuito para os adeptos. Essa promessa foi retirada em 2023. Boston ainda tentava angariar 100 milhões de dólares em novembro de 2025, com os organizadores descritos pelo Globe como estando ainda de chapéu na mão. O comitê organizador local foi descrito como não tendo actores suficientes a entrar em campo, no contexto de um déficit financeiro, não desportivo. É nesta estrutura que a FIFA opera. Recebe 13 mil milhões de dólares em receitas ao longo do ciclo do torneio. As cidades que o acolhem suportam os custos de infraestrutura, os custos de segurança, os custos de transporte e os custos dos serviços públicos. Recebem o benefício econômico dos visitantes e do turismo, que é real, embora frequentemente exagerado nas projeções pré-torneio, mas não recebem nenhuma das receitas comerciais diretas. Quando o sistema de rega de um recinto que gastou 450 milhões de dólares em renovação avaria durante o primeiro jogo, os custos de reparação recaem sobre o proprietário do recinto e sobre o comitê organizador local. Os 13 mil milhões de dólares da FIFA permanecem intactos. A dimensão dos cartéis acrescenta outra camada à história das infraestruturas, correndo em paralelo com a situação de Boston, e vale a pena nomeá-la explicitamente. Em fevereiro de 2026,
o exército mexicano matou Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nova Geração, que opera a partir de Guadalajara. A retaliação foi imediata. Membros do cartel incendiaram veículos, bloquearam quase 100 vias principais, atacaram instalações da Guarda Nacional e pegaram fogo a bancos, farmácias e negócios locais em Jalisco e Michoacán. O transporte público foi suspenso. The Guardian e BBC Sport cobriram a violência e perguntaram diretamente se a organização do Mundial da FIFA poderia estar em risco. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu publicamente que não há risco para os visitantes do Mundial. A FIFA divulgou um comunicado dizendo que estava a monitorizar a situação. Os jogos em Guadalajara realizaram-se. O perímetro de segurança em torno dos recintos aguentou, mas a infraestrutura à volta desses recintos, as estradas da cidade, os sistemas de transporte, os espaços públicos, foi violentamente perturbada pela retaliação do cartel a uma operação militar do governo apenas 4 meses antes do início do torneio. A lista de controvérsias da Wikipédia identifica isto diretamente: distúrbios ligados a cartéis em Guadalajara, como uma preocupação documentada. Os jogos prosseguiram. A história das infraestruturas, não. Continua a voltar a um detalhe do relatório de janeiro de 2026 do Boston Globe que não consigo afastar. As autoridades do Massachusetts estavam a contabilizar 22,6 milhões de dólares apenas em custos de segurança para os jogos do Gillette Stadium, 20,6 milhões em operações da Polícia Estadual e 2 milhões em gestão de emergências. Esses custos recaem sobre os contribuintes do Massachusetts, o estado do Massachusetts, não sobre a FIFA, não sobre o Kraft Group, não sobre a operação de 13 mil milhões de dólares que atribuiu o torneio a este recinto. A melhoria da linha ferroviária suburbana foi financiada por obrigações de receita da MBTA. Os custos da Polícia Estadual foram acompanhados pela Massachusetts Emergency Management Agency. O déficit de financiamento de 100 milhões de dólares estava a ser enfrentado por organizadores locais que pediam contribuições a empresas e governos locais. E no meio de tudo isto, durante o intervalo do primeiro jogo no recinto, enquanto o Iraque, um país que esperou 40 anos por este momento, estava no balneário a perder por 2-1, um aspersor lançou um jato de água pelo relvado. Os tratadores correram para o campo, resolveram o problema. A segunda parte começou. O Iraque perdeu por 4-1. Haaland terminou com 2 golos. A Noruega segue como forte candidata no grupo Play. O Iraque vai jogar contra a França e Senegal nos restantes jogos da fase de grupos, com a qualificação praticamente fora de alcance matemático depois do resultado de abertura. Para muitos dos jogadores daquele plantel, os que cresceram no Iraque depois de 2003, os que treinaram em campos de treino e em relvados destruídos num país ainda em reconstrução, este é o único mundial das suas carreiras. A próxima edição será na Arábia Saudita em 2034. A seguinte é desconhecida. Para a maioria deles, era isto. Jogaram-no num estádio onde um aspersor avariou. O que eu verdadeiramente não consigo responder, e o que quero deixar convosco, é uma pergunta que o aspersor torna inevitável. O processo de avaliação da FIFA atribuiu os direitos de organização de 2026 à América do Norte, especificamente porque a sua infraestrutura foi considerada pronta, uma pontuação de 4,0 em 5, contra 2,7 de Marrocos. A infraestrutura era o argumento, a infraestrutura era a promessa. Agora que o torneio está em curso, com falhas de rega em recintos que gastaram centenas de milhões em renovação, com planos de transporte ainda a serem finalizados 5 meses antes dos jogos de abertura, com desembolsos de financiamento federal atrasados pela política de Washington, com violência de cartéis a perturbar a infraestrutura de uma cidade anfitriã 4 meses antes do pontapé de saída, quando a FIFA finalmente se sentar para avaliar as candidaturas de 2030 e 2034, quem será responsável pela diferença entre aquilo que a avaliação das infraestruturas prometia e aquilo que um aspersor ao intervalo revela? Não sei quem responde a essa pergunta. Não tenho a certeza de que a FIFA a esteja sequer a fazer.